Bem, muito bem, então, vamos para a segunda parte aqui do nosso encontro de hoje, aqui do dia 26 de agosto de 2021. Eu estou falando até a data porque eu acho que é interessante, depois para quem assistir no YouTube, né, para se situar, quando foi apresentado essa aula, né? Hoje tivemos uma aula magna da professora Maria Cecília Gutierrez, né? Sempre com talento e dedicação, né? A coisa vai muito bem, né? Bem, então eu gostaria de abrir para vocês, se quiserem fazer algum questionamento, algum comentário com relação ao que ela falou. Eu até iria fazer alguns comentários, mas eu deixava vocês falarem primeiro, para depois, no final, então, eu faço as minhas perguntas, então. Né? Alguém gostaria de fazer alguma intervenção? O Paulo aí. Paulo, tudo bem? O Eduardo? Então, aqui, o Paulo e depois o Eduardo. Né? Obrigado, professor. Eu parabenizo a colega Cecília pela brilhante exposição. E eu queria fazer uma pergunta, inclusive prática, embora seja mais de lege ferenda, né? Mas se esses avanços científicos a respeito das memórias não levariam a necessidade de uma reforma legislativa na nossa marcha processual, em sentido até oposto ao que se tem pedido tradicionalmente pela doutrina, né, em respeito à ampliação de contraditório, se realmente faz sentido ouvir as testemunhas duas vezes na polícia, em juízo, e, mais do que isso, dar prevalência ao testemunho prestado judicialmente e descartar completamente o valor probatório do testemunho policial, já que ele é feito de forma mais próxima dos fatos, né? Não seria o caso, até para a gente poder aplicar essas técnicas de entrevista mais avançadas, não seria o caso de a gente deixar essas inquirições para a fase policial, próxima dos fatos, preferentemente, e ter uma nova concepção sobre contraditório, questionar até a própria utilidade, talvez, do cross-examination, uma coisa assim. A ideia de que a prova tem que passar pelo contraditório não deveria ser a possibilidade de as partes questionarem a prova, mas não necessariamente fazerem reperguntas com esse objetivo no final, né, de tirar a credibilidade do testemunho. Eu queria essa relação entre esses estudos da psicologia cognitiva com as nossas fórmulas processuais. O que a senhora sugere sobre isso? Bom dia, eu agradeço muito a pergunta, extremamente relevante, pertinente. E realmente a repetição de perguntas, a repetição de entrevistas, ela já está comprovada através de vários estudos da psicologia que ela pode ser um fator potencializador da incidência das falsas memórias. Então, principalmente diante, às vezes, de um entrevistador que não uma insuficiência preparatória, que faz perguntas indutivas, sugestivas, e aquilo vai acrescentando na memória de quem está depondo, e aí quando ela vai repetir novamente aquele depoimento, pode ser que aqueles elementos de uma entrevista anterior se acrescente à memória. Então, a repetição de entrevistas tem sido bastante estudada e com resultados no sentido de que não é aconselhável. Principalmente quando a gente está tratando de depoimentos infantis, que, como eu disse ali antes, elas são mais sugestionáveis. Em relação às alterações legislativas, eu acho que nós temos que sempre procurar o aperfeiçoamento, não resta dúvida. Eu citei ali até a questão de um projeto de lei que visa aperfeiçoar a questão dos reconhecimentos, que nós já sabemos que o 226, ele não é o procedimento ideal, apesar de que não pode ser tratado como uma mera recomendação, mas ainda está longe de ser o ideal do ponto de vista da psicologia do testemunho. E
na relação, assim, que nós trazermos, daqui a pouco, eu também tenho um certo receio, eu gosto muito de trazer mais, assim, no fiel da balança, uma coisa mais equilibrada. Também nós não podemos achar que uma perícia psicológica, por exemplo, para avaliar a credibilidade de uma testemunha, vai ser a grande solução para o sistema jurídico, que somente os psicólogos poderão fazer questionamentos, porque daqui a pouco nós vamos estar substituindo, então, um subjetivismo do juiz para um subjetivismo do perito. Então, é sempre importante a gente fazer um equilíbrio, porque nós temos, aí é muito interessante até, acho que a psicologia, quando a gente trata de testemunhos, a psicologia dá bastante suporte, mas eu também gosto muito de ver sobre o ponto de vista da epistemologia, as razões epistêmicas que me levam a acreditar numa determinada declaração. E epistemologicamente, nossa vida diária seria impraticável se nós todo o tempo desconfiássemos de quem está nos falando. Se, por exemplo, o professor Ângelo me diz que se eu seguir determinada rua, eu vou dar numa determinada avenida. Eu não tenho por que desconfiar desse testemunho epistêmico dele. Eu tenho que ter isso que eu estou tentando dizer em termos do processo. Nós vamos estar extremamente engessados se daqui a pouco a gente achar que tudo que estamos fazendo não tem validade nenhuma. Então, há muita cautela nesse momento. Temos aperfeiçoamentos, eu acho que a psicologia do testemunho tem muito a contribuir nessa questão, mas também não dá para dizer que está tudo errado até então, que não tem nada certo sendo feito, porque não é por aí o caminho, né? Mas eu não sei se eu consegui responder, se ficou mais alguma questão. Uhum. Muito obrigado. Ok, Paulo? Uhum. Não, isso, eu só fiz essa pergunta porque eu assisti a palestra da professora Aline Stein e ela parecia defender a ideia de que uma coisa deveria ser o momento da produção da prova e a outra coisa deveria ser o momento do questionamento, do contraditório sobre a prova. Uhum. É interessante, né? A questão da própria do aspecto do contraditório mesmo no inquérito, né? Que não há, basicamente, né? E também nós observamos muita desconfiança com relação ao que é produzido pela polícia, né? Isso é uma coisa muito que se observa, né? Então é interessante, mas talvez se houvesse algum aprimoramento, né? Talvez com um acompanhamento das partes, né? Já naquele primeiro momento, porque o que o Paulo refere é a questão de ficar a repetição, né, Paulo? Repetir os atos, né? Quando na verdade talvez o melhor momento não fosse no momento mais distante, sim, no momento mais próximo. Né? Mas interessante essa perspectiva aí. Bem, quem está inscrito agora é o Eduardo. Eduardo. Isso aí. Obrigado, professor, por passar a palavra aqui. Primeira coisa que eu queria dizer, assim, é que eu já tinha escutado, né, a professora Maria Cecília em outras oportunidades, assim, eu faço questão de sempre estar presente quando ela vai falar, assim, porque realmente é um tema que me causa uma perplexidade, e a professora é nota 10, assim, nesse assunto, assim, é muito bom sempre de ouvi-la, professora, então já parabenizo, assim, pela exposição. E eu ia fazer uma pergunta mais ou menos na linha do que o Paulo tinha questionado, assim. Mas então eu vou fazer uma outra pergunta, assim, que é mais abstrata, assim, tá? Mas é que ela me causa uma perplexidade justamente que é a frase que a professora abriu a exposição, né? Que é, eu sou quem eu sou porque eu me lembro quem eu sou. E isso me fez, assim, pensar, assim, de repente, em casos em que a pessoa, existe casos, né, que a pessoa acaba não recordando ou tem algum lapso de memória, assim, mais profundo, assim, tem questões, então quer dizer que ela não é mais ela mesma, sabe? Esse tipo de questão, assim, que eu achei interessante, assim, para trazer também, porque
são questões do ser humano, isso, sabe? Parece que a ciência tem se desenvolvido, justamente esse o campo do professor, né? Questões, assim, que são da essência da gente, né? Enquanto ser humano, enquanto pessoas, e essa questão da memória é uma coisa, assim, que me causa bastante perplexidade, porque, de repente, poxa, esqueci quem eu sou, né? Não sei mais quem sou eu, né? É uma coisa bem... Desculpa, assim, pela abstração da pergunta, professora, mas realmente é um tema, assim, bem interessante, né? Não, imagina, foi ótima pergunta, Eduardo. E também é sempre um prazer estar dialogando aqui contigo. Muito obrigada pelas palavras sempre generosas, exageradas, mas generosas. E dizer que aquela frase, na verdade, é do Eric Kendall, que é num livro que In Search of Memory, acho que tem a tradução para o português também, que ele trata exatamente, acho que o professor Ângelo vai buscar ali, ele foi o vencedor do prêmio Nobel e que ele quer, na verdade, fazer pode ser que realmente seja exagerado nesse sentido, mas ele quer nos chamar a atenção para a centralidade que a memória ocupa na nossa vida. Claro que se eu tiver um comprometimento, uma questão de uma lesão cerebral, nesse sentido, vai haver a pessoa externa não vai desaparecer, desmaterializar no sentido que ela não vai mais existir, mas com certeza as suas funções cognitivas básicas estarão prejudicadas, no sentido de que porque a memória é um mecanismo essencial para eu perceber o que está acontecendo no meu redor e com isso eu conseguir tomar decisões. Se a pessoa está com dano, ela não vai conseguir perceber o que está acontecendo. Está ali na mão do professor Ângelo. Essa frase é desse livro, ó. Essa frase fui eu que traduzi desse livro aí, exatamente. Eu tenho esse livro também, então, e que ele é uma linguagem muito simples, muito didática. Nesse ponto, até mudando um pouco, né? A gente tem muitos best-sellers, muita coisa que às vezes descam, como o professor Ângelo estava falando na conversa no início, que não são muito científicos, né, propriamente. Nessa apresentação ali da memória, eu procurei trazer livros com uma linguagem bastante simples, como The Seven Sins of Memory, esse do Eric Kendall, é bastante fácil a leitura, mas que são altamente científicos, que a gente pode fazer citações, então acho que essa foi uma das minhas preocupações quando eu estava escolhendo o que eu ia trazer como bibliografia recomendada. O próprio erro de Descartes, do Antônio Damasio, também ele faz algumas metáforas, tudo, que torna fácil a compreensão e o entendimento. Então, para quem está, o pessoal que está assistindo, que está começando nessa área, eu recomendo essas leituras. Então, essa frase não é da Cecília, é do Eric, que Cecília ainda não conseguiu chegar nesse nível de sintetização tão simples e didática como o professor Eric Kendall, né? Talvez nunca chegará, mas que essa frase é dele para nos demonstrar a centralidade da memória, e aí eu também trouxe ali um contraponto do professor Ivan Izquierdo, que ele diz que também a memória é o que nós resolvemos esquecer, um contraponto, é o que nós lembramos e o que nós esquecemos, que também a nossa vida seria insuportável se tudo fosse só memória, se não tivéssemos o esquecimento. Uma linguagem, aqui minha, bastante simples nesse sentido. Seria isso, Eduardo? Isso mesmo, professor. Eu queria lhe ouvir de novo sobre esse assunto. É bem isso, assim, né? Essas questões da memória, assim, eu estava pensando aqui enquanto a professora falava, né? Às vezes, quando a gente está muito cansado, assim, ou estressado também, lembrar de coisas simples, assim, algum objeto, às vezes a gente não consegue lembrar, assim, porque também as informações que a gente tem hoje em dia, né, e hoje a gente trabalha muito com, pelo menos assim na nossa área, assim, com trabalho intelectual, né? Então, às vezes a gente acaba esquecendo, assim, até o nome de determinadas coisas. Então, essas questões que envolvem o testemunho, assim, realmente é bem interessante, assim, me parece, né, como o Paulo já tinha questionado, assim, parece que nos próximos anos, assim, pelo que eu tenho visto, assim, a tendência é que vão ocorrer mudanças notáveis, assim, sabe, em questões processuais, tendo em vista esses novos estudos, assim. Mas era isso, muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra para a Lúcia, eu até gostaria de, já que falamos no Eric Kandel, né? Tem um livro que eu uso muito dele, na verdade não é, ele organiza e também escreve alguns artigos, né? Que é esse aqui, Princípios de Neurociência. Conseguem ver aqui? Esse livro é um livro, digamos, de neurocientistas bem sérios, né? E várias, claro, esse livro é um pouquinho mais técnico, assim, é um livro, digamos, dirigido mais para o pessoal da pesquisa mesmo. Eu percebo que tem alguns artigos que são bem técnicos, né? Mas não deixa de ser didático também, né? Então, quem tem interesse, e principalmente quem trabalha comigo, está na minha linha e na orientação também, aqui tem uma obra muito completa, assim, sobre vários temas aí da neurociência, que é esse aqui, Princípios de Neurociência, que é um livro deixa eu, não me lembro mais, do ano... Não estou achando aqui, mas Ué, não tem um ano aqui. 91, eu acho, ou 95. Já tem um pouquinho de tempo. A neurociência, eu estava tentando ver a data aqui, porque a neurociência ela caminha muito rápido, né? Então, nem tudo que está ali a gente pode... Por exemplo, até a questão, né Cecília? Ali do número de neurônios, né? Se acreditava que eram 100 bilhões, daí a Susana Reussel então desenvolveu uma técnica para procurar então ali fazer uma estimativa um pouco mais precisa. Depois se descobriu, hoje se estima 86 bilhões de neurônios, mas aqueles 100 bilhões, por exemplo, era algo que era repetido, e ela mesma conta que ela foi buscar de onde que saiu esse número, né? E ela diz, todo mundo fala, mas não tem uma fonte, um trabalho empírico assim mais, digamos, específico para apurar, né, objetivamente a contágio, né? Aí ela pegou e começou a pesquisar sobre isso e desenvolveu uma técnica, e hoje a estimativa é de 806 bilhões, mas os 100 bilhões era quase como uma espécie de chute, assim, era uma coisa meio quase que chutada, né? Porque ela foi procurar depois e não achou em nenhum lugar, assim, uma pesquisa de base que desse conta para esse número, né? Então a ciência é assim, a gente vai descobrindo, vai buscando e vai tendo coisas novas, né? Bem, eu gostaria então agora de passar a palavra para a Lúcia. Lúcia. Bom dia, professora. Gratidão primeiro pela exposição, sempre magnífica. Já tive a oportunidade de ouvi-la no nosso grupo de estudos e me encantei daquela vez, me encantei agora novamente. Muito, muito obrigada. É um assunto que realmente me é muito caro. Eu trabalhei como assessora de juiz de direito muito tempo no primeiro grau, hoje estou no segundo grau. E no primeiro grau a gente tem um contato um pouco maior com essa questão da prova testemunhal, um contato mais direto, mais próximo. E como é importante essa questão, esses estudos que, na minha opinião, deveriam ser inserido uma disciplina nos cursos da magistratura. Os novos juízes que ingressam no Poder Judiciário, eu acho que isso é plenamente possível atualmente, né? Então, nos cursos preparatórios, como seria importante isso? Porque os juízes, o que eu vejo, pelo menos alguns juízes com quem eu trabalhei e outros com quem eu tive contato, não tem essa visão da prova testemunhal. A tese defensiva encarada mais como uma tentativa desesperada da defesa de desqualificar a testemunha do que propriamente um embasamento científico e levado a sério pelos juízes. Então, eu vejo que precisa uma mudança de paradigma nesse sentido, acredito. E eu gostaria de compartilhar duas experiências que eu tive no primeiro grau que eu acho muito pertinentes com esse assunto. A primeira foi um roubo que eu peguei antes de eu entrar no segundo grau, agora em 2018, 2019. Foi um roubo a uma construtora, uma empresa de construção civil. Tinha mais ou menos 15 vítimas. E segundo essas vítimas, o único fato incontestável que todas as vítimas disseram é que eram no máximo 8 agentes, 8 autores, tá? 8 assaltantes. Esse era o fato incontestável e comum com todas as vítimas. Nada obstante, foram denunciados 12 réus.
Por quê? Porque uma vítima reconheceu 4 pessoas, tudo por fotografia no início, lá na fase inquisitorial. Então, uma vítima reconheceu 4, outra vítima reconheceu outros 3, outras vítimas reconheceram outros 5, e assim o Ministério Público foi montando a denúncia, e acabou que as vítimas disseram, eram 8 assaltantes, mas foram denunciadas 12 pessoas, e aí o primeiro grande problema. Então, assim, metade destes réus tinham antecedentes, eram pessoas que já tinham envolvimento com crimes, mas uns 2 ou 3 réus eram absolutamente primários e tinham álibis muito convincentes. Então, como eu vou conferir credibilidade à palavra dessas vítimas, ao reconhecimento dessas vítimas, com todas essas discrepâncias? A sentença, graças a Deus, a minha chefe é uma pessoa espetacular, que tinha essa visão, e foi absolutória com relação a todos, mesmo que a gente tivesse aquela desconfiança de que pelo menos 1 ou 2 haviam realmente participado, mas não tinha como. Naquele contexto, analisando tudo assim, e o que me chamou muito a atenção é que um dos réus tinha característica de ser obeso. Eu acredito que as vítimas tenham reconhecido ele porque no universo dos réus, assim, que a gente tem pela prática empírica, poucos são obesos. E aí, se tu tens uma fotografia de alguém que é obeso e tem mais ou menos as mesmas características do assaltante, ele foi reconhecido, mas ele tinha um álibi muito forte. Então, esse é o primeiro caso que eu gostaria de comentar, a falibilidade desse reconhecimento fotográfico visto na prática. E a segunda questão, isso foi lá em 2008, eu trabalhava em Viamão ainda, era um caso de abuso sexual contra criança, contra dois ou 3 irmãos. E aí, o que aconteceu? Os pais eram separados, a mãe casou de novo, casou de novo com um homem negro, e a avó paterna das crianças era uma pessoa racista. E o que se descobriu? Quando ainda nem se falava muito no Brasil de alienação parental, isso foi em 2008, a lei da alienação parental, corrija se estiver errada, de 2010, mas aquele caso foi emblemático porque na perícia psicológica, a psicóloga conseguiu identificar 2 coisas, alienação parental e implantação de falsas memórias. Isso ficou consignado no laudo e foi muito interessante. As crianças não conseguiam relatar nenhum detalhe mais específico. Elas questionadas, elas só diziam assim, ele abusou de mim, mas não falavam nada mais abrangente do que isso. Então, ficou comprovado que a avó praticava alienação parental com a mãe e ainda implantou falsas memórias na criança como se tivessem sido abusadas pelo padrasto por um motivo absolutamente... não sei nem nome tem para isso, que era por causa do racismo. Então, eu gostaria de dar essas contribuições e mais, realmente, se seria possível essa colocação de uma disciplina para os magistrados aprenderem uma interdisciplinariedade, né, com a psicologia, que eu acho tão importante hoje em dia. Agradeço muito os teus depoimentos, os teus questionamentos, ótimo, muito obrigada. E realmente, muito interessante. Naquele caso que eu trouxe, que houve uma mudança no entendimento jurisprudencial, também me chamou a atenção que o reconhecimento feito tinha algo assim absolutamente gritante. A testemunha, ela reconheceu como se o suposto autor do crime tivesse 1,70 m e ele tinha 1,95 m. É muita diferença, sabe? Então, é algo que realmente chama atenção na prática, isso. E na questão dessa informação pós-evento, que a gente chama na psicologia, que seria essas conversas com outras testemunhas, com outros familiares, que podem levar à contaminação da memória. Hoje aqui eu não trouxe, exatamente porque eu não queria muito, porque eu queria priorizar esse momento, dá tempo da gente ter as conversas, não só eu fazendo um monólogo, né? Mas eu tenho uma pesquisa que eu sempre gosto muito de citar, que foi feita na Universidade de Aberdeen, na Escócia,
que ela mostrou exatamente o efeito da conformidade da memória quando houve a discussão entre testemunhas. Um experimento também bastante simples, que foram exibidos filmes para os participantes, só que esses filmes foram feitos de modo que diferentes perspectivas apareciam. A cena era a mesma, só que filmado de diferentes perspectivas. Uma testemunha via numa perspectiva, a outra testemunha via na outra, via numa perspectiva diferente. E os questionamentos eram os mesmos para elas. Numa perspectiva, uma moça roubava uma carteira, tinha um crime, então, tinha um furto. Na outra perspectiva, não acontecia absolutamente nada, uma cena absolutamente tranquila, ela ingressando dentro de um escritório, nada disso. Quando elas foram reunidas, essas testemunhas, foi apenas dito assim, ó, vocês podem se reunir e discutir as questões e preencher como vocês acham melhor do que vocês observaram. O que interessantíssimo da pesquisa foi que apareceu, e até alarmante, um alto índice de conformidade de memória. O que é isso? O que é isso que eu quero dizer? Que testemunhas que não tinham visto ela furtar, após a conversa das que viram, tiveram a sua memória alterada. Então, cerca de 70%. Inclusive, foram capazes de imputar um crime para uma pessoa que não tinha cometido. Claro, isso foi feito dentro de um laboratório, numa circunstância de um ambiente controlado. Se nós fôssemos ver na prática, provavelmente seria menor esses índices, então a gente sempre tem que levar em conta quais são as variáveis das pesquisas. Mas é inegável que a pesquisa demonstrou que há uma contaminação da memória pós-evento, principalmente dessas conversas com as outras testemunhas, com as co-testemunhas, como a gente diz, e que isso pode impactar num posterior reconhecimento, numa posterior depoimento testemunhal e levar aos erros judiciários, né? Então, o que seria ideal? A gente fazer uma maior proteção nesse sentido, de que as testemunhas sejam ouvidas num menor espaço de tempo, quanto mais curto o intervalo entre o testemunho e o relato, melhor, para que até exatamente para evitar esse tipo. E a ideia da formação nas escolas é fantástica, sim, claro, eu acho que seria também muito interessante, muito pertinente. O professor Juarez Freitas, eu não sei se o Thomas está aqui hoje, o pai do Thomas, do Juarez Freitas, ele tem um artigo que ele fala sobre heurísticas e vieses, que é outro tema que relaciona muito psicologia com direito, e é um tema também que eu gosto muito, que eu acho que tem muita pertinência na nossa prática, e ele inicia o artigo dizendo assim, a primeira maneira de se mitigar heurísticas e viés é conhecendo. Então, eu acho que isso já diz muito, né? Às vezes, a primeira maneira da gente conseguir, o primeiro passo para nós conseguirmos, talvez, minimizar os efeitos das falsas memórias nos nossos depoimentos ou nos nossos modos de questionamento, é conhecer. Acho que conhecendo já é um bom passo para... Não é nenhuma garantia, obviamente, mas que é um bom passo para nós aperfeiçoarmos a prática, né? Mais uma vez eu digo, eu não gosto muito do papel, assim, dizer que está tudo errado do que está sendo feito, esse papel eu não gosto, tem profissionais absolutamente fantásticos, esse sistema funciona, mas sempre pode ser aperfeiçoado, né? Eu não sei se respondi. Sim, com certeza. Obrigada, professor. Tá bem. Isso então, você, tudo certo? Bom, então, o Adroaldo. Professora Cecília, muito obrigado por colocar as coisas de uma forma tão clara. Isso facilita muito a nossa vida. E tenho certeza que a gente vai guardar como verdadeiras memórias o evento de hoje de manhã. O professor Ângelo foi muito feliz em me convidar. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: se existe uma filosofia ou uma filósofa que te ajude a lidar com essas pesquisas
psicológicas, científicas. Eu estava pensando cá com meus botões, o quanto a gente pode fazer uma unificação entre o campo da ciência e o campo da ética. Uma coisa bastante simples. Eu pergunto para o meu filho, Tiago, tu fez hoje o dever de casa? Ele diz, sim, pai, já fiz. Né? Eu não vou ficar pensando, será que ele está com uma falsa memória? Né? Eu vou ter que ir lá na mochila fazer uma conferência. Então, a gente, a princípio, trabalha com a ideia de confiança com as pessoas, de que as coisas estão certas. Né? E como uma exceção em relação a esse modo. Então, dentro desse estilo de vida que a gente tem, eu queria saber se tu tens, né, uma leitura ou uma ideia ou uma filosofia para indicar. Obrigado. Eu não entendi a pergunta. Tens um livro de cabeceira de filosofia ou uma autora que te ajuda a lidar com questões éticas que se relacionem ao teu trabalho de falsas memórias? Olha, nós temos várias. Está dando eco, você está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo, está dando eco, sim. Tá dando eco. Bom, eu tenho, a minha tese, ela é sobre perícia psicológica, que eu estou agora no final de carreira, como eu digo, né, de doutoranda. Então, as minhas leituras nesse momento são muito focadas para a minha tese. E na parte da filosofia, da filosofia das pruebas, né, que tem a Susan Haack, que está traduzido, ela é um livro da Marcial Pons. Tem em inglês também esse livro, porque a Susan Haack é da Universidade de Miami, mas às vezes o espanhol fica mais fácil para nós lermos, né? Então eu tenho lido muito na parte da filosofia, são os relacionados à filosofia das provas. É isso que eu tenho mais lido nesse sentido, porque quando a gente vai também ao fim e ao cabo analisar falsas memórias, nós vamos estar relacionando com o direito probatório, né? Então, agora que me surge assim na cabeça que eu posso te dizer o que eu estou lendo de filosofia, eu gosto muito dos filósofos da escola de Girona, Horde Ferrer Beltrán, gosto muito de Susan Haack, e todos aqueles que estão vindo numa tradição racionalista da prova, esses têm sido as minhas leituras diárias, né? E que, obviamente, que eles vão, em algum momento, tratar das falsas memórias. O outro filósofo, assim, que agora vem surgindo, né? Agora vai ter que... Até o final da manhã eu vou dizendo vários, né? Mas o Nieva Fenol, que ele é professor lá em Barcelona, tem os livros da Marcial Pons. Ele tem, inclusive, muitas pesquisas relacionando com a psicologia, e eu já li ele falando sobre falsas memórias, com esses aspectos, talvez, éticos, que tu talvez busque. E os livros do Nieva Fenol são fantásticos, e ele é também da filosofia do direito. Se tiver algum... E, deixa eu ver o que mais que eu posso te lembrar. O que também agora teve uma recente tradução, que eu gosto muito de ler espanhol, que então, é quase uma segunda língua, então, para mim, porque eu sou muito aqui da fronteira, mas o Tuzé é ótimo também, comprei da Marcial Pons também, que é sobre filosofia do direito, filosofia das pruebas. Esses livros, alguns os originais em italiano, os originais em inglês, mas se te agradar, ali no site da Marcial Pons tem bastante desses da tradição filosófica. Não sei se ajudei de alguma maneira, mas eu vou me lembrando agora. Bom, professora, já anotei aqui, Tuzé, Tenol, Susan Haack. Depois eu vou pesquisar com calma. Obrigado. Talvez nesse tema o principal, o Horde Nieva Fenol. Eu estou no escritório agora, esse livro está lá na minha casa, senão eu até te mostrava a capa, mas ele está lá na minha casa. Te mando um e-mail, professor, então. Tá bom. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Só para fazer uma referência, assino embaixo. Sou fã da Susan Haack também, do Ferrer também, são autores. Susan Haack eu tenho nem sei quantos livros, mas tenho
diversos livros dela, realmente ela é muito, essa questão da prova, ela é muito, muito boa mesmo, né? Eu assino embaixo. Ela tem livros, eu tenho um que é Evidence Matter, e outros também, agora não lembro os títulos, mas uma autora excelente. Além do Beltrán também, Ferreira e outros citados. Estou acompanhando a relatora aí. Livros excelentes. Bem, então a Amanda queria falar? Amanda, Sim, bom dia, professora Cecília. Não tinha tido a oportunidade ainda de te ouvir, né? Estou te ouvindo pela primeira vez agora e adorei, me fez refletir muito. Espero te encontrar, né, em outras oportunidades. Mas eu fiz muita reflexão agora de como o nosso processo penal ele é atrasado na questão do olhar de multidisciplinariedade que tem que ter o direito. Porque eu já me deparei em casos concretos, mas em estupro de vulnerável, em que vem à tona a questão da alienação parental e, consequentemente, as falsas memórias. Né? É o caso, eu acho, que mais se trabalha no direito penal, as falsas memórias. E agora nós temos a questão do reconhecimento facial, né? O reconhecimento de pessoas, e daí surgiu a falsa memória, porque estava uma situação insustentável, né? Essas questões de reconhecimento e condenações com base em um reconhecimento falho, né? Chegou num nível tão gritante que daí nosso judiciário se mexeu e teve o olhar da psicologia, né, para ajudar. Mas eu fiquei pensando muito assim, principalmente nos casos em que a maioria das testemunhas de acusação são policiais militares, né, que efetuaram o flagrante ou viram a situação. Eu já vi muito caso chegando em audiência de policial militar, assim, pé da vida, reclamando, poxa, isso faz 3 anos, eu tô vindo agora, tendo que testemunhar agora, sendo que faz 3 anos, todo dia eu atendo milhares de ocorrências, como é que eu vou me lembrar? Já vi muitos casos de audiência, assim, que tu escuta o policial pro forma porque ele tá rolado, porque realmente é muito difícil um policial lembrar de uma situação de 3 anos atrás, sendo que ele atende milhares de ocorrências. E eu também pensei no que tu comentaste, assim, a gente não pode desconfiar de tudo, né? Falar que tudo é falsa memória, porque senão a gente vai ficar numa situação insustentável. Só que daí eu fico pensando como é que a gente equilibra isso, né? Qual é a sugestão? Porque eu realmente não vejo agora como equilibrar isso. Eu não sei se tu pensa algum... Porque realmente aquela questão, eu acho que foi o Eduardo que falou... Não, Paulo. Não seria interessante, de repente, a questão de ouvir na polícia e ouvir agora a prova judicializada frente ao juiz. Seria muito mais interessante, de repente, tu tentar trazer um contraditório para o inquérito e ouvir as testemunhas lá, quando já é mais recente e está fresco, mas daí teria que fazer toda uma reforma, mudar todo o pensamento processual penal, né? Então, assim, é uma situação que me angustia, porque eu não vejo como é que a gente vai equilibrar isso, né? Não, ótimo teu questionamento, eu te agradeço muito e também é um prazer te conhecer hoje aqui. Dizer que como é que não podemos desconfiar de tudo, né, como eu disse ali, mas, por exemplo, eu acho que tu trouxe um ponto central, foi ótimo ali a tua intervenção quando tu diz que as falsas memórias nos casos de abuso sexual envolvendo crianças. Olha, aí nós já temos um bom caso que, por exemplo, nós temos que primeiro investigar, isso aqui vai ir para a perícia psicológica. Nessa perícia, seria interessante até, se nós tivéssemos assistentes técnicos contratados, nós vermos os advogados fazendo quesitos pertinentes no sentido, será que não está acontecendo uma alienação parental aí? Então, porque por mais horrível que possa parecer, um abuso sexual, por vezes, contra um menor, pode ser inventado para afastar esse genitor. Se está acontecendo uma alienação parental, pode haver uma falsa denúncia. Para quê? Para que esse genitor seja afastado do convívio do filho.
Então, se nós temos um caso em que há uma suspeita de alienação parental, há uma denúncia de que houve um suposto abuso sexual, nós temos munição aí para desconfiar de uma falsa memória. Quem é que será que não está sugerindo, implantando algo na cabecinha dessa criança? Então, são casos e casos, e como você disse, na vara de família, em casos de alienação parental, em casos de supostos abuso sexual, em casos envolvendo disputas de guarda, são casos muito próprios para nós pensarmos a fundo as falsas memórias, para nós vermos com essa desconfiança, né? Será que isso não teríamos que ir para uma perícia psicológica? Isso não tem que ser melhor investigado? Mas, e também agora, por isso que eu digo, nas provas dependentes da memória, nos reconhecimentos, nos depoimentos de testemunha, temos também dependendo do contexto. Mas é tudo de acordo com o contexto, mas sem dúvida nenhuma, tu tem total razão. Nas varas de família, eu acho que aí está o principal campo para a gente investigar isso. E mudanças na legislação, sempre para aperfeiçoar, é tudo sempre bem-vindo, né? A gente sempre comenta, né, professor Ângelo, o caso do depoimento especial, o caso de depoimento de crianças e vítimas. Talvez não seja o ideal ainda, porque às vezes a gente vai falar sobre isso e o pessoal vem com um desenrolar de críticas. Sim, tem muitas críticas, mas será que não é melhor ainda? Nós não estamos numa evolução do sistema? Será que ainda queremos retornar para a parte que uma criança era exposta no meio de adultos, no meio de uma audiência, sem o completo respeito à sua condição de ser em desenvolvimento? Será que ainda é isso que nós... Então, eu acho que é tudo uma questão de nós irmos adaptando, indo evoluindo, e sem dúvida. Eu sou, assim, uma entusiasta desse diálogo com o direito da psicologia. Quando eu comecei nisso, foi muito autodidata, eu não era muito trabalhada, assim, quando eu fui fazer, então, o meu doutorado no direito, eu consegui uma abertura, assim, com um professor de sociologia, que deixou eu fazer, eu não conheci o professor Ângelo ainda, né, que deixou eu fazer nesse tema exatamente, mas com muito, eu digo, não, vem por aqui, vem por ali, sempre com muito receio dessa abertura, mas eu acho que agora está acontecendo mais, então, mas não foi muito fácil, não. E te agradeço muito a pergunta. Eu acho que o direito e a psicologia tem muito que se acrescentar, eu acho que são as disciplinas que mais têm que se conectar, né? Mas realmente a gente vê nos processos, principalmente de família, de estupro mais avançado, esse diálogo, né, entre a psicologia e o direito, mas eu acho que precisa avançar mais ainda, né? Mas espero que avance, né? Aos poucos, mas espero que avance. Nós temos trabalhado aqui. Eu até quero fazer uma observação. A professora Maria Cecília, ela é professora colaboradora aqui da disciplina, né? Esse semestre ela não está podendo, digamos assim, participar muito em virtude de algumas questões aí da sua tese e tudo mais, né? Mas é professora parceira nossa aí, né, Cecília? Professora parceira que tem contribuído muito aí para nossa... Na verdade, somos uma equipe, né? Os orientandos e tudo mais, cada um contribui com a sua parcela aí para nós produzirmos ciências e disseminarmos ciência, né? Esse é o ponto, né? Não é para a gente ficar aqui um laboratório, aqui pesquisa de bancada, e não, a nossa perspectiva é de contribuir para o aprimoramento, né? Até mesmo da prática, né? Isso é um esforço importante, né? Então, por isso, contar com pessoas como a professora Maria Cira e também outros contribuidores, né? Eu tenho a felicidade de ter ótimos orientandos, né? O Eduardo, né, que já é da turma anterior, e também o Thomas, o Dyson, né, que auxiliam bastante. Agora tive 3 novos ingressos, né, também muito proficientes, o Pedro, a Nicole, a Amanda, né. Então, assim, a gente vai trabalhando
O que eu quero dizer com isso é que nós vamos fazer a nossa parte aqui, vamos tentar contribuir, né, com a publicação depois das dissertações também. A professora Maria Cecília também tem escrito alguns textos que serão publicados em breve, né? Então, eu acho importante a gente ter essa meta aí de disseminar esse enfoque. Sorte é nossa, professor, ter um orientador que nem tu, porque são poucas as pessoas, operadores do direito, que têm a visão que tu tem dessa multidisciplinariedade, né? Tu não pode ver o direito só como direito. O nosso esforço é nesse sentido, né? Eu comecei a perceber quando eu lecionava ainda na Unicinos, bom, se for para datas aí a gente vai ter que... Mas eu deixei de dar aula na Unicinos em 2004, quando eu recebi o convite da PUC, para lecionar na PUC. Mas já na época da Unicinos, quando eu lecionava lá, eu comecei a perceber dificuldades, principalmente ali na questão da capacidade penal. Eu escrevi aquele meu primeiro livro, Subindo a Imputabilidade, foi em 2011, a primeira edição, né? E ali eu já comecei a verificar uma defasagem nos livros jurídicos com relação a questões assim, ao comportamento, à capacidade, e dali eu me despertei, eu entendi que digamos assim, era um espaço que deveria ser trabalhado, né? E tenho me esforçado, né? E claro que hoje, com esse ambiente aqui da URGS e tantas pessoas contribuindo, isso facilita um pouco a gente seguir em frente. E por isso agradeço a professora Maria Cecília, que é sempre muito solista, né? Sempre uma contribuidora muito importante. Bem, a Nicole está inscrita, né, Nicole? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, professora Ângelo. Eu queria agradecer a segunda vez que eu consigo assistir uma aula sua, professora Cecília, e realmente é muito gratificante, assim, a gente... Durante a sua fala, a gente, é como se fossem acendendo luzinhas na minha cabeça, assim, de ideias e de questionamentos, então é sempre muito bom te ouvir. Eu queria trazer uma observância minha que eu tenho visto em alguns casos práticos e também questionar com relação a isso, aproveitando também a fala do Paulo, do Eduardo e da Lúcia, que falaram da questão da proximidade da oitiva das testemunhas, né? Que quanto mais próximo do fato, melhor, para realmente a memória não ter todas essas questões de esquecimento ou falsas memórias, enfim. Eu já observei em alguns processos que na delegacia de polícia eles estão fazendo a gravação do depoimento. E eles têm vindo nos processos como um CDzinho, realmente, a gente assiste o depoimento da testemunha lá na delegacia de polícia. E, assim, na verdade, eu trabalho não há muito tempo com a prática, né? Sou recém-formada, mas eu vejo em alguns processos, quando os depoimentos vêm degravados somente, né? Não vem o vídeo, como é dificultosa essa questão de observar se foi uma pergunta tendenciosa, se não foi, como o aspecto que a pessoa está falando, né? Se ela parece nervosa, se ela olha para os lados, se ela está parecendo coagida ou algo assim. Então, eu acho que essa questão do vídeo, ainda que seja um andar devagar, assim, no processo penal, eu acho que ela é uma questão que tem a nos trazer mais garantias, assim, no sentido de poder observar um depoimento. E eu acho que implementar isso desde as oitivas lá na delegacia de polícia já seria um passo bom, assim, para a gente conseguir observar essas questões, né? Principalmente da sugestionabilidade das perguntas aí. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Obrigada. Bom dia, Nicole, te agradeço muito, sempre tão gentil. E, realmente, eu acho que essa questão eu acho que até o Pedro está entrando aqui, ó, conseguindo retornar. É muito interessante. Estou aí, acompanhei os últimos 5 minutos, professora.
Tá ótimo, então. É que nós fizemos um trabalho sobre essa questão do transcurso, da relação entre o transcurso do tempo e a recuperação mnemônica de informações, utilizando o recurso em habeas corpus, o 64086. Então, algumas que ele, como eu tinha falado ali na exposição, ele nos leva, que ele tratou especificamente sobre o depoimento de testemunhas policiais, mas que ele nos conduz a esse debate que tu está nos trazendo hoje aqui, dessa urgência da oitiva da testemunha, não só quando ela é uma testemunha policial, né? Porque essa mitigação dessa súmula 455 do STJ. Então, isso também, essa é uma questão muito interessante, acho que o Dr. Pedro traz isso muito bem, nós já discutimos isso várias vezes, e sempre é muito, muito rico nesse sentido. E a repetição, novamente, eu friso aqui de novo, quanto mais recursos nós tivermos para evitar a repetição de interrogatórios, a repetição de questionamentos, até para nós evitarmos uma coisa que a gente chama na psicologia, que é a revitimização. Então, porque muitas vezes são casos que envolvem crimes contra a dignidade sexual, algo que impacta psiquicamente naquele que está contando, e aí toda vez que ele tem que recontar aquilo, revive de novo aquele sentimento, aquela dor, aquela humilhação. Então, também são procedimentos a que nós temos que repensar, sim. Eu acho que tu tens total razão, e ótimo esses teus questionamentos. E aí eu acho que eu já puxo aqui o debate com o Pedro, porque eu acho que está diretamente relacionado nesse sentido. Bom dia a todos. Bom dia, professor Ângelo. Bom dia, professora Maria Cecília. Bom dia, colegas. O primeiro, eu gostaria de pedir desculpa, né, pela minha ausência. Eu tinha informado já algumas semanas atrás o professor Ângelo que, infelizmente, foi marcada exatamente para hoje uma reunião da qual eu não consegui me desvencilhar no trabalho, mas estou de volta. E se me permite já fazer outras considerações, não só sobre esse ponto específico, Maria Cecília, várias considerações. Primeiro, queria agradecer a exposição, né, da qual, infelizmente, eu perdi uma parte. Eu já tinha visto aulas sobre o assunto 2 vezes, mas, óbvio, sempre tem alguma atualização, é sempre enriquecedor. O maior prejuízo dessa minha ausência foi meu, obviamente, e... Fechar a mão. E, assim, eu sou suspeito para falar dessa exposição da doutora Maria Cecília sobre o tema, que foi de uma dessas que surgiu a centelha para a minha ideia de projeto de pesquisa com o qual eu me inscrevi aqui e agora estamos no curso da pós-graduação mesmo da URGS. Bom, sobre o tema, tá, se me permite, antes de chegar lá no nosso trabalho sobre o RHC 64086, a questão do falso testemunho é justamente, Nicole, a professora Maria Cecília ela vai falando e a gente vai se dando conta de coisas, e assim, eu tô 9 anos quase de MPF, mais um de defensoria antes disso, e a gente vai se dando contas de coisas que faz, ou assim, até de preconcepções, de junk science, como a doutora Maria Cecília fala, às vezes ficou vendo o seriado Lie to Me, achou o máximo. A gente acaba tendo algumas ideias e atuando na prática de uma maneira que a gente começa a se dar conta quando a gente vai ver alguém que entende de psicologia do testemunho falando sobre os processos que se operam, né, tanto do ponto de vista psíquico da testemunha, da pessoa que é chamada a testemunhar, quanto na própria tomada do testemunho e a influência decisiva que a atuação dos atores processuais desempenha, que é muito relevante. E desde o ano passado, tá, cada audiência que eu tenho participado tem sido completamente diferente, assim, e eu até falei com o pessoal que trabalha comigo, assim, se notaram, sabe, as perguntas minhas mudam, porque e eu vejo, às vezes, as outras pessoas
perguntando, assim, e acabo intervindo mais, né, levantando questões de ordem, porque, assim, a gente começa a perceber coisas que antes não percebia e que são necessárias que se apontem para um melhor aproveitamento até dos atos, né. Mas, assim, principalmente o confronto sobre aqueles dois julgados, aqueles dois precedentes do STJ, tá, relevantes, sim, nos últimos anos, que trazem subsídios de psicologia do testemunho. O julgado do ano passado sobre reconhecimento fotográfico, né, e o julgado, o RHC 64086, que reaviva com mitigação a súmula 455. Uma coisa que eu percebi, que eu estava comentando com a doutora Maria Cecília esses dias, como os tribunais e, assim, boa parte da doutrina é rápida, digamos assim, firme para adotar mecanismos que afastem, que façam com que um determinado o reconhecimento, um determinado uso de uma prova dependente da memória não seja válido. Nesse caso, foi anulado um reconhecimento. Tá? E, por outro lado, como há uma resistência a adotar um mecanismo, um entendimento, uma linha que valorize e que trate de melhorar a qualidade do possível produto da prova testemunhal. Esse confronto desses dois julgados fica bastante claro para mim. Num deles se traz uma série de limitações ao reconhecimento fotográfico, uma série de padronizações com base na ideia de que realmente há a possibilidade de falhas nos processos da memória. Ok. Agora, já no RHC 64086, existe para que se faça a mitigação que foi feita. Qual é a mitigação? A súmula 455 diz que, para consideração de urgência nos casos de citação por edital, vamos lembrar aqui que citação por edital significa, nos termos do STF, significa 20 anos de suspensão do processo com suspensão da prescrição, potencialmente, né, dependendo da pena, nos crimes com maiores penas, e mais outros 20 anos de prescrição correndo, sem aliás, de prescrição correndo, mais 20 anos de prescrição correndo. Então, a gente tem aí um potencial de 40 anos em que a testemunha pode vir a ser chamada, tá? Sem que se considere que esse tempo potencial faz com que a gente tenha que considerar urgente a prova testemunhal. E aí o STJ coloca essa mitigação por 5-4, foi uma decisão de sessão minoritária apertada, quer dizer, majoritária apertada, em que diz, olha, não, mas no caso dos policiais, eles veem muitos crimes, então, realmente, já entrando, então vamos até passar aqui para essa discussão, né? No artigo, o que é colocado ali, primeiro é colocado até principalmente, né, a parte de contribuição da doutora Maria Cecília, foi a 4 mãos, mas essa parte, óbvio, ela domina mais, que a falta de, digamos assim, uma coerência e uma coesão na colocação daqueles argumentos da psicologia do testemunho com o que se pretendia argumentar ali do ponto de vista da decisão final. E uma coisa que fica clara ali, que é apontada, é que os argumentos que são colocados e os dados trazidos, eles serviriam, na verdade, para uma revisão da súmula, de repente, no mínimo para se discutir uma revisão da súmula 455. Porque sequer são trazidos dados específicos com relação a essa informação, que é uma informação, assim, digamos assim, de senso comum dos julgadores, de que os policiais, por verem mais crimes, necessariamente teriam uma memória que seria mais possivelmente afetada pelo decurso do tempo. Mas também não diz quanto que seria afetado. Seria só os policiais militares ou os policiais federais também, que veem um flagrante agora e depois um outro flagrante só lá sabe quando. Então, assim, não tem efetivamente um fundamento sólido para esse discrimen entre policiais e não policiais. O que parece que só realmente não queriam dizer que a prova testemunhal, e o artigo 366 ele fala em provas urgentes,
ele não diz que provas testemunhais urgentes, ele fala provas urgentes, não haveria, em princípio, nenhum problema hermenêutico para se reconhecer que a prova testemunhal, nesse contexto em que se pode esperar 40 anos, seria urgente. E essa é a hipótese, inclusive, do meu projeto de pesquisa do mestrado com o qual eu me inscrevi. Então, é uma questão que me parece que tem muito campo para discussão, porque o ministro Rogério Schietti, tá, apesar de eu dizer tudo isso, ele tem um grande mérito, porque aquilo ali que ele colocou de psicologia do testemunho foi a única coisa que se viu de psicologia do testemunho em muito tempo no STJ. Então já foi um grande avanço. E mesmo naquele julgamento dele, o debate que a gente viu, os outros votos são no nível que sempre se teve, nível de conversa coloquial, nível de preconcepções, assim como são os debates que a gente vê desse tipo de coisa no STF. No STF, no máximo, quem bota doutrina jurídica. Bota ali, Aurílio Lopes Júnior, bota doutrinadores do direito falando sobre a prova testemunhal. Não, psicologia do testemunho, especificamente, não tem. E assim, como aí falando outros comentários sobre a exposição, como em várias áreas do direito, né, a gente tem mecanismos tem vários mecanismos nas nossas leis, só que eles têm que ser complementados, né, e daí como foi falado mesmo, realmente a gente tem uma grande importância da psicologia para complementar os conceitos de direito penal e direito processual penal, né, claro, na linha de pesquisa do professor Ângelo, as questões relativas a doenças mentais e imputabilidade, isso fica mais pronunciado, isso fica mais evidente, né, que se precisa de uma conversa ali, de um diálogo com as neurociências. Mas aqui no processo penal, como também apontado hoje, também existem várias aberturas para isso. E eu cito aqui um caso que foi mencionado pela doutora Maria Cecília, da questão das testemunhas, de como que é possível induzir uma testemunha. Essa tabela mesmo que está na tela, de Gulota aqui, o artigo 212 lá do CPP, ele nos traz, né, que são vedadas as perguntas que possam induzir a resposta. Mas como que se valora o que pode induzir a resposta? Isso é feito, assim, no completo feeling, em geral, dos operadores do direito, sabe? Não existe em regra, e aí o estudo da professora Lilian Stein, lá de 2015, mostra que não se tem treinamento em coleta de testemunho, assim, com uma preparação, digamos assim, de psicologia do testemunho, que a maioria dos operadores do direito se prepara na prática, entre aspas, para participar de audiências e para colher testemunhos. Então, o conceito de indução da resposta, ele é muito vago e não existe uma preocupação maior, não se vê, em tentar estudar com alguns critérios, como, por exemplo, aqui nós temos uma tentativa de sistematização, né, como é o que as ciências fazem. Então, a gente vê, eu vejo no dia a dia, né, eu não vou nem falar, não sei se algum de vocês está acompanhando algumas oitivas da CPI, da Covid, o que fazem e o que é testemunha e o que não é testemunha. E aí, vamos até abstrair a questão de estarem ouvindo investigados como testemunhas declaradamente a fim de fazer com que eles falem, mas eles brigam com a testemunha, porque a testemunha diz que não lembra, e aí eles brigam porque no documento está outra coisa, mas brigam porque ela não está lembrando, como se ela fosse obrigada a lembrar uma coisa que estava no documento que ela mandou 2 meses atrás, ou assim, bom, mas como eu disse, eu não ia falar disso, né? Então, assim, tem tudo isso e mais um comentário sobre o que a Nicole colocou da gravação. Isso é importantíssimo no crime, tá? A Polícia Federal agora está começando a padronizar a gravação de depoimentos, mas, assim, é um terror para instruir processo penal com aqueles termos que vêm da polícia clássicos, e tem um duplo aspecto. Claro. Um deles é justamente que a gente não sabe que tipo de coação aconteceu por fora daquele termo para que acontecessem para que fosse dito o que ficou registrado, ou para que fosse registrado aquilo como se tivesse sido dito e depois assinado. Então tem esse lado.
E o outro lado também é que impede que se diga que não houve uma confissão, né? Isso aí é uma coisa que pode estimular, eventualmente, a pessoa a deixar de alterar completamente uma versão que era efetivamente verdadeira. Só que, claro, né, isso aí tudo a gente coloca, mas tem o problema de que a prova tem que ser judicializada, né? A prova oral ela tem que ser judicializada, então não vai substituir, né, a oitiva em juízo e as declarações que forem prestadas em juízo. Então, mesmo que a gente tenha aquilo ali, no máximo que aquilo ali vai servir é para eventualmente se colocar e a pessoa dizer, ah, não, realmente, mas, claro, é uma confirmação posterior de algo que ela disse lá, e aí a gente tem todos os problemas que isso envolve, né? Então, eu já acho que talvez eu já tenha me estendido demais, mas mais uma vez, obrigado, doutora Maria Cecília, por mais exposição aí, pela parceria, pelas ideias, e troca, referências e todo auxílio nesse tema que é muito interessante. Eu sou suspeito para falar porque é o meu... Sim, é a via aí de pesquisa, justamente esse problema aí que ela apontou da súmula 455 da STJ aí, que desde que eu vi a aula da doutora Maria Cecília, não parei de pensar na dita cuja. Mas agradeço. Vamos lá. Excelente, Pedro. Eu agradeço muito o diálogo, sempre muito profícuo aqui. Eu adoro ouvir o doutor Pedro, porque a gente sempre faz uma troca bastante, que já rendeu frutos, né? Já temos algum artigo, já estamos encaminhando outros, então, e foi isso, realmente, essa questão da súmula 455, na discussão desse acórdão, nos despertou para várias questões. E é muito interessante, foi excelente a fala agora do Dr. Pedro também nesse sentido. Cumprimento ele. Muito bem, para nós vermos como a questão das ciências da mente, elas são importantes, e neurociências também, eu também faço questão de frisar, né? A neurociências é interessante porque a neurociências, ela, digamos assim, ela se apropria de uma confluência de contribuições de várias áreas, né? Psicologia, psiquiatria, neurologia, biologia, microbiologia, física, né? Informática, né? Então, tudo isso tem contribuído hoje para o desenvolvimento da ciência e tudo isso o direito não pode ignorar, né? Esse é o ponto, né? A questão, saindo um pouquinho da questão do testemunho, mas há vários âmbitos. É um campo muito interessante e relevante para nós considerarmos, por exemplo, que muitas vezes podem, se houver, digamos assim, uma má compreensão, pode levar a algum mau encaminhamento de soluções. Por exemplo, na questão da ciência da mente, né? Por exemplo, a pessoa está em surto psiquiátrico, ela chega num posto agredindo as pessoas e tal. Se não tiver um profissional ali hábil a perceber que ela está em surto, aquela pessoa pode ser agredida, pode ser presa e tudo mais, e às vezes ela está numa situação de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade em virtude do seu surto, por exemplo. E que, se for bem encaminhada, talvez ela possa ser auxiliada, ao invés de ser talvez agredida ou mesmo não tratada de forma adequada, né? Isso é importante. A questão da memória mesmo, né? A questão os traumas, eles são muito propícios a acarretar esquecimento. Então ela faz uma colisão com o carro e se envolve num acidente e aquilo faz com que ela não lembre. Então ela pode chegar numa delegacia e se dizer, não lembra, não sei o que, está sendo esquecido, mas não, a pessoa, o trauma, ele tem esse condão de muitas vezes levar com que a pessoa sofra uma amnésia ali momentânea, né? Isso é uma coisa que a ciência explica. Mas se não se sabe isso, pode se tratar a pessoa como uma pessoa está se fazendo de desentendido, né? Não quer falar porque está dizendo que não lembra, tá? Mas a pessoa não lembra mesmo, né? Tem uma situação, por exemplo, ilustrativa, não foi em virtude de trauma, de acidente, nem de nada, mas foi em virtude de um episódio, digamos assim, espontâneo.
de um esposo de uma conhecida minha, que ela até é meio famosa, não vou declinar o nome dela aqui, porque eu não pedi permissão para ela, mas ela me contou que o esposo dela teve um apagão, ele simplesmente apagou um dia da vida dele. Por exemplo, eles começaram a conversar algumas questões e tudo mais, né? E ele começou, olha, mas tal coisa e tal, e ele não lembrava nada do dia anterior. Era como se aquele dia tivesse sido suprimido dele, né, da sua memória, e foi, né, suprimido, porque de fato não lembrava, e eles entraram num desentendimento, assim, de que coisa que ela falava, ele tinha como se não tivesse existido, e ele se reportava ontem como se fosse anteontem, como se fosse ontem, porque aquele dia sumiu da sua memória. E ele foi levado ao hospital e tudo mais, foram feitos exames e não apontou nenhuma lesão cerebral, nenhum problema no seu cérebro, por exemplo. Mas foi um episódio que aconteceu e depois nunca mais aconteceu isso, já faz anos, né? Mas ele simplesmente, um dia da vida dele, simplesmente foi apagado. E ele nunca mais lembrou daquele dia, né? Ontem, o que tomou de café ontem, o que almoçou ontem, o que vivenciou ontem, alguma coisa que foi falada ontem, nada disso ele lembrava, nada. Nenhum sequer milímetro do dia anterior ele lembrava. E foi interessante como ela sabe que eu fiz pós-doutorado em neurociência, ela comentou comigo, né? E foi interessante, assim, esse apagão que ele teve, né? Então, essa é a nossa realidade, né? Que o direito não pode ignorar. Não pode ignorar mesmo, né? Eu não sei se mais alguém tem alguma observação, algum outro questionamento, a Ingrid, está tudo tranquilo. Eu penso que nós tivemos hoje uma manhã muito produtiva, né? Muito rica aí de como sempre tem sido, né? Quando a professora Maria Cecília traz as suas contribuições, sempre tem sido assim uma contribuição muito rica, né? Temos aí o Pedro também, que tem contribuído muito, aí já com as suas incursões na temática, né, Pedro? Que o Pedro se animou, então, a fazer a sua dissertação exatamente sobre essa questão das memórias e tal, que me parece muito importante. E aquilo que eu coloco em relevo também, né, na minha perspectiva de pesquisa, que é a questão de nós recolhermos, né, pesquisa científica, empírica, para nós darmos conta à boa prática. Isso, para mim, é muito importante. Só quero mencionar uma coisa, Adroaldo, tu disseste que chegou o meu livro aí, né? Na página 112, 113, por exemplo, eu falo aqui, quiser dar uma olhadinha depois, dessa questão ali da revitimização e também do projeto aqui do Dr. Antônio Daloé César e João Barcelos, de 2003, que fala ali do depoimento sem dano e tal. Se quiser dar uma olhadinha, está na página 112 e 113 do meu livro, até a lei ali, que depois adveio um avanço com a lei 13.431, que diz respeito a essa questão aí da psicologia forense, ou judiciária. É um exemplo que eu trago justamente no livro. Como tudo que pode ser tratado em termos de psicologia, psiquiatria, neurologia, neurociências, que eu posso colocar aqui nos meus trabalhos, eu procuro colocar para propiciar uma maior divulgação dessas questões aí, né? Tá? Bom, o Pedro quer falar? Sim, professor, se o senhor permitir, depois que terminar, um minuto, eu e a Amanda queríamos falar com o senhor, a Nicole também queríamos falar com o senhor, se possível, depois, pedir uma extensão da reunião para os seus orientandos. Nós já estamos levando para o encerramento mesmo, né? E aí, tão logo a gente agora encerre, a gente pode conversar um pouquinho. Obrigado, professor. Tá? Oi, Eduardo. Oi, professor. Já que o senhor falou do seu livro ali, né, na semana que vem eu vou estar apresentando, né, o tema sobre a esquizofrenia e capacidade penal, né? E aí no livro do professor, para quem quiser dar uma olhadinha, assim, a partir da página 459 ali, o professor fala sobre alguns pontos bem importantes sobre a esquizofrenia, assim, que vão ser tratados também na semana que vem. Então, quem quiser dar uma lida já para ir pegando o assunto, assim, eu acho que vale bastante a pena, viu? Ali a partir da página 459 segunda edição? Acho que
Da segunda edição, né? Segunda edição, daí até a 469. Aí ali tem tudo ali. Inclusive, na segunda edição, Mas é isso. Claro que a gente sempre tem a questão ali do tempo, né? O tempo está sempre correndo e a gente tentando correr atrás do tempo, nem sempre a gente alcança o tempo, né? Corre. Mas eu consegui, na segunda edição, agregar várias questões que eu não tinha dado tempo mesmo na primeira edição, né? Incluindo um tópico que eu incluí, que realmente, em virtude do tempo na primeira edição, eu não consegui, porque são questões um pouco complexas também, né? Na culpabilidade, por exemplo, eu falo do livre-arbítrio, da página 442 à página 452. Para quem for trabalhar esse seminário, que eu não me lembro quem é exatamente, né? São questões que eu não consegui na primeira edição. E a parte da doença mental, ali, da capacidade, a segunda edição eu reescrevi tudo. Tá? Então ficou um pouquinho mais cuidadosa. Um tópico que eu acho que é importante, né, aqui na página 463, já que o Eduardo mencionou, né, a questão da competência mental e a estabilidade emocional, que há muita confusão ali com a questão, por exemplo, do transtorno bipolar, né, que não é uma questão emocional. Bom, isso aí eu não quero, eu suponho que o Eduardo vai falar isso, né? Mas a gente vê muito em livros, assim, com uma conceituação equivocada, livros de medicina mesmo, né? Um conceito errado, né? Porque a gente vai conferir do ponto de vista até lógico, não tem nenhuma lógica o conceito que é dado ali, por exemplo, de humor eutímico, por exemplo, essas questões todas eu procurei trabalhar. Tá, então eu acho que vale a pena. Mas na primeira edição, infelizmente, eu não tratei porque realmente não deu tempo. Eu trabalho também a questão da emoção, que me parece um tópico importante. Os livros geralmente não dão exemplos, né, da questão quando a paixão patológica pode acarretar inimputabilidade. Né? Então eu procurei trazer exemplos ali que, de fato, os livros só mencionam, né? A paixão patológica pode acarretar inimputabilidade. Mas de como é que isso acontece, né? Tá, na segunda, terceira edição, talvez acrescente alguma outra coisinha, né? Se for o caso, né? Mas a gente sempre tenta aprimorar aí, de acordo com na medida em que a pesquisa vai avançando, também a gente vai acrescentando nos nossos escritos, né? Tá bom, gente? Eu quero agradecer a professora Maria Cecília por mais essa contribuição, tem sido uma professora parceira aí, né, Maria Cecília? Acho que essa manhã é muito proveitosa para nós todos, a gente sempre aprende, né? E nos encontramos então na próxima semana, né? Aí com o seminário do Eduardo, nosso primeiro seminário. Eu que agradeço a todos, muito obrigada e um bom fim de semana para todos. E boa disposição. Obrigado. Obrigada, professora, foi um prazer. Meu também. Até mais. Até mais. Obrigado, professor. Tchau. Tchau, obrigada, professora. Oi, Pedro. Professor, obrigado pela disponibilidade. Claro. Nós ali, eu, a Amanda e a Nicole, a gente estava conversando ali e a gente só basicamente queria se colocar à disposição para, se o senhor quiser conversar sobre projetos, sobre as questões, sobre prazo, sobre quando, a banca de qualificação, nós ficamos sobre um horizonte que a gente tem que pensar para os deadlines, para a qualificação e etc. É só basicamente isso. Eu acho que é importante, né? Porque assim, o que eu penso, a dissertação, uma coisa que eu acho fundamental aqui, acho que a Nicole não entrou, né? Ela teve que sair, ela mandou mensagem, ela teve que sair por uma reunião, deixa eu ver, exatamente, de trabalho, uma emergência de trabalho. Agora e deu um problema. Vou parar de gravar. No trabalho, tem tá gravando. Eu esqueci de parar de gravar aqui, vamos colocar parar a gravação.